Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, sou a professora Marilane Moraes e eu quero te convidar a ficar ligadinho comigo nessa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao assunto que estávamos vendo. Vocês lembram qual é o assunto da aula passada? Estamos estudando sobre tipos de texto. Para que eles servem? E nós vimos vários tipos de texto, não é mesmo? E cada um tem uma intenção, tem uma função. Uns têm a função de ensinar, outros têm a função de instruir. Lembram disso? Muito bem. Hoje nós vamos continuar vendo outros exemplos de texto, falar um pouquinho mais sobre eles e vermos exemplos. De alguns nós temos exemplos aqui no cartaz, de outros não. Mas vamos então começar. Eu quero falar para vocês, começando hoje, sobre notícia. É um texto bem conhecido de vocês, não é mesmo? Já estudamos, inclusive, sobre os elementos de uma notícia. Vimos que nas notícias existem as manchetes, vimos que tem o lead, vimos que temos também as fotolegendas, vimos também que tem um corpo de texto, não é mesmo? Estudamos vários elementos. Mas eu quero te perguntar agora, você sabe qual é a função social da notícia? E aí? Vocês lembram disso? Eu até comentei sobre isso na nossa aula sobre notícias, mas se você não lembra, não tem problema. Eu quero te lembrar agora. A função social da notícia é te levar informação. Isso mesmo, ela tem por função, por finalidade, informar o seu leitor acerca de algum conteúdo, tá bom? Vamos continuar. Vários tipos de textos. Temos então agora as histórias em quadrinhos, as famosas HQs, não é mesmo? Então, esse tipo de texto, nós sabemos que neles são usados vários recursos, não é mesmo? Tem imagens, tem as onomatopeias, tem os balões, tem falas de tons mais altos, falas em sussurros, vários recursos e várias coisas diferentes, não é mesmo? Mas qual será a intenção, a função das histórias em quadrinhos? E aí, o que você me diz aí de casa? Qual é a tua opção? Será que a história em quadrinho, ela vem para te causar sentimento? Ela vem para te entreter, te alegrar? O que vocês acham? Isso mesmo, a história em quadrinho, ela tem a função de entreter, de animar, de fazer rir. Olha que divertido, não é mesmo? Quantos de nós não já caímos em risos lendo uma história em quadrinho ou lendo uma simples tirinha, uma sequência de 3 quadrinhos, não é verdade? Vamos então continuar falando. Um outro tipo de texto muito conhecido, por sinal, e que nós nos deparamos no decorrer do nosso dia a dia, são os cartazes. Isso mesmo, o cartaz, ele também tem a sua função social. E você sabe me dizer, antes de falarmos qual é a função dele, você sabe me dizer onde nós podemos encontrar cartazes? Vou te dar aqui algumas dicas. Nós podemos encontrar cartaz no supermercado, por exemplo. Podemos encontrar nesse período que se fala em vacinação, não é verdade? Podemos encontrar vários cartazes espalhados em nossa cidade de campanhas, não é mesmo? Então, para que servem os cartazes? O cartaz, ele tem qual intenção? Qual a função social dele? A sua função é de divulgar, é de orientar. E eu quero te lembrar que os cartazes, assim como as notícias, eles podem ser os mais diversos assuntos possíveis. Lembra que há pouco eu te falei que você pode se deparar com um cartaz no supermercado? Mas será que um cartaz no supermercado, ele vai ter o mesmo contexto, o mesmo conteúdo e o mesmo tema de um cartaz de saúde? Certamente que não. Lá no supermercado vamos ver cartazes com ofertas, com divulgação de novas marcas, de novos produtos, não é mesmo? Totalmente diferente, por exemplo, de um cartaz de campanha de vacinação. Viram como, além de serem vários tipos de textos, em alguns os temas também podem ser variados? Olhem que interessante. Vamos prosseguir então. Já vimos o cartaz, vimos a notícia, já falamos sobre as HQs e agora eu quero falar sobre um outro tipo de texto que certamente você já leu, ou já recebeu, ou já até escreveu para alguém, o convite. E aí,
Quem aqui já fez algum aniversário e teve que preencher um convite ou teve que elaborar junto com o papai, com a mamãe, um convite? E aí, vocês já fizeram um convite? Ou já receberam algum? Eu tenho quase certeza que todos vão dizer que sim, ou fizeram ou receberam. Mas então, será que esse texto também tem uma intenção, também tem uma função? E sim, ele tem a função de convidar, de chamar a presença de alguém, certo? Então, quando você envia um convite, você está convidando, você está chamando a presença de alguém. Tá certo? Olha que legal. Depois do convite, eu quero falar para vocês sobre os bilhetes. Muito bem, bilhete ele pode ser bem diferenciado também. Há pessoas que utilizam bilhete, por exemplo, para informar que foi no vizinho pegar algo emprestado, para dizer para a mamãe que vai para aula de natação e que depois da aula de natação vai andar um pouco de bicicleta com um amigo, por exemplo. Tem bilhete que se manda pelo irmão para entregar à professora quando se falta aula e os mais diversos contextos. Mas qual é a intenção, então, quando eu escrevo um bilhete ou eu leio um bilhete? Qual a intenção desse tipo de texto? Você sabe me dizer? Ele tem por intenção estabelecer uma comunicação, informar, avisar. Todas essas situações podemos encontrar na escrita de um bilhete. Olha que legal! E nós vimos também na aula passada sobre textos instrucionais. Vocês lembram disso? E nós falamos de um tipo de texto instrucional e eu quero te lembrar agora, o manual de instrução. Isso mesmo, onde será que nós podemos encontrar um manual de instrução? Olha só, podemos encontrar um manual de instrução, por exemplo, dentro de um jogo. Você sabia disso? Sim, um jogo de tabuleiro muitas vezes vem um manual de instrução te ensinando como jogar aquele jogo. Outro lugar onde podemos encontrar um manual de instrução é em um equipamento que nós compramos, em que há necessidade de montá-lo, em um eletrodoméstico dos mais variados possíveis, desde os pequenos até os grandes. Olha que legal! Então, para que servem os textos instrucionais? Você sabe me dizer? A própria palavra já nos leva a termos essa concepção. Ele nos ensina, ele nos instrui, certo? Então, o manual de instrução, ele tem por função te instruir, te ensinar algo ou sobre algo. E agora eu quero falar de um tipo de texto que talvez vocês já conheçam. Eu quero ver se vocês conhecem por esse nome, piada. E aí? Quem já leu uma piada? Ah, professora, eu já ouvi. Muito bem, mas você sabe que a maioria das piadas, por mais que você tenha conhecido de forma oral, alguém falou para você, ela foi escrita, isso mesmo, e também é um tipo de texto. E qual então é a função social desse texto? Você sabe me dizer? Ele tem a função de divertir, de nos fazer rir. Olha que legal! E agora, eu quero te chamar lá no nosso cartaz. Vamos ver mais alguns tipos de texto. Alguns eu acabei de explicar para você. Dei o nome, disse qual a sua intenção, qual a sua função social. E agora nós vamos ver a sua estrutura e mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos lá juntos? Olhem para o nosso cartaz. Dos exemplos que eu acabei de falar para vocês, nós conseguimos identificar quais aqui no nosso cartaz. Vocês lembram? Falei sobre vários tipos de textos, não foi? Falei sobre muitos. Vocês conseguem se lembrar quais dos que eu falei é identificado no nosso cartaz? Vem comigo. Esse aqui, esse primeiro textinho, esse segundo e esse terceiro. Vamos lá. Esses textos, eles se encaixam em que tipo de textos que eu falei para vocês? Quem é que lembra aí de casa? Será que eles são convites? Será que eles são bilhetes? Será que eles são cartazes? Que tipo de texto será esse? Bom, acertou quem está dizendo aí em casa que esses textos são os textos instrucionais. Isso mesmo. E eu trouxe para vocês ainda há pouco explicando sobre, olha só, o manual de instrução, certo? E eu falei que um dos lugares que nós poderíamos encontrar o manual eram dentro de equipamentos, de eletrodomésticos. Vocês lembram disso? E aqui o nosso exemplo é um manual de uma máquina de lavar. Muito bem. E agora? Agora eu quero mostrar para vocês um outro
Exemplo, que eu ainda não disse a função social dele. E eu quero chamar você primeiro para que a gente possa ler esse texto e depois eu vou te dizer qual é a função social dele. Vamos juntos? Eu quero te convidar agora para ler comigo, acompanhar aí de casa a leitura de um poema. Vamos ler juntos? Olha só. Vamos fazer a leitura juntos desse poema. Convite. José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Olhem só, olhem que texto interessante, não é mesmo? E agora, eu já te disse que tipo de texto é esse, é um poema, e eu quero saber de você. Você consegue identificar pela leitura desse poema? Tem vários, né, gente? Temos vários autores também, mas você consegue identificar qual é a função desse texto? Bom, se você conseguiu, parabéns, mas se não conseguiu, não tem problema. Eu estou aqui para isso, para te ensinar. E os poemas, quando fazemos a leitura dos poemas, quando temos, né, de posse um poema, ele tem uma função. E a sua intenção é nos trazer sentimento, ou nos trazer a uma reflexão. Muitos poemas, nós já estudamos inclusive sobre isso, eles vêm num formato informal. Eles não vêm escrito linha abaixo de linha, por exemplo. Eles vêm em formas de desenhos, eles vêm em uma outra dinâmica de apresentação ao leitor. Olha que interessante. Agora eu quero te chamar para ler um outro tipo de texto aqui no cartaz comigo. Vamos juntos. Olha só. Vamos ler juntos aqui. Nós temos aqui um tipo de texto, que eu vou já perguntar se você lembra que tipo de texto é esse, tá certo? Mas agora nós vamos fazer a leitura. Mônica, olha só. Bolas, não tenho ninguém para me empular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro, disponha. Olha só. Enfim. Então, crianças, que tipo de texto é esse que eu acabei de mostrar para vocês e de ler para vocês? Vamos lá? Quem consegue lembrar? Muito bem, se você respondeu aí de casa, que nós temos aqui um exemplo de tirinhas e que nós podemos encontrá-las aonde? O suporte delas são os gibis. Muito bem. Bom, crianças, vocês conseguiram perceber que nesse tipo de texto são usados vários recursos para chamar a minha e a tua atenção? Isso mesmo, para captar a atenção do leitor. O escritor ele utiliza vários recursos. Ele utiliza imagens, ele utiliza cores vibrantes, a presença de personagens. Lembrando que nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, as falas elas se apresentam dentro de balões. Vocês lembram disso? E aqui nós vimos dois personagens, a Mônica e o Cascão. E o Cebolinha, a Mônica e o Cebolinha, crianças. E por isso eu fiz essa leitura trocando, né, o R por L, porque é uma característica dele, tá certo? Então, eu quero te agradecer por ter ficado comigo na aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula. Mas não se esqueça, continue estudando, acessando essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau!